aí a gente fez diagrama de Venn, né? Já. Resolveu problemas? Muitos problemas. E como estamos falando de conjuntos, eu acho que é propício agora nós apresentarmos para eles conjuntos que eles já conhecem. Legal, legal. Gostei da ideia. Conjuntos já conhecidos. Aí porque... Eles estão falando assim, não conheço nenhum conjunto. Eu conheço um conjunto quando combina a blusa com a calça, é um conjunto. Ou também um conjunto musical. Não. Outro conjunto da matemática. Você estudou já. E aí vocês vão recordar que, a gente falando aqui, vocês vão lembrar, né? Que desde o 6º ano a gente começa a ver os conjuntos numéricos, né? Lá no 6º ano a gente vê o conjunto dos números naturais. Aí vamos para o 7º ano e aprendemos os inteiros, né? Começamos a mexer com os números negativos. Mas um pouquinho na frente, no 8º, aí entram os racionais. Mas é interessante porque os racionais, eles são fracionados, olha só, eles falam das frações e eles são fracionados um pouquinho no 6º, um pouquinho no 7º. Vai indo. Agora, já, no né? 8º é que o aluno mergulha com mesmo propriedade. ali. Mas no 6º e no 7º ele vê um pouquinho. É até interessante porque, assim, fala de fração e ele vê fracionado mesmo, né? Um pedacinho aqui, um pedacinho lá. Na verdade, hoje em dia já está um pouquinho em cada ano, mas, assim, propriamente dito, é nessa distribuição, né? Ano, isso. Aí no 9º a gente fica com os irracionais e aí faz a sua completude? Completa tudo trabalhando os reais, né? E aqui a gente vai fazer assim, ó, a gente é tão legal que a gente botou uma aula para cada um. Isso. Ou seja, o que a gente quer com isso? Um ganho de tempo. Vocês vão recordar os conjuntos e depois as regras e tudo. E depois, no restante do ensino médio todinho, vocês já vão tirar de letra e lembrar aí bastante aí dos conjuntos, tá? Então a gente tirou uma aula para cada. Então não vai ter aquela desculpa assim, eu não estudei isso, eu não lembro disso. Não vai ter mais. Não podemos. Senta na cadeira, aperta o cinto, porque agora é hora de conjuntos numéricos, regras e operações. E isso, coloca o cinto, irmão, porque vai ser um negócio assim, né? Como é que dizem aí, bagulho doido. Arrochado. Vamos lá de aula 12.1, então, olha lá na telinha, a gente vai começar assim, a parte 1 dos conjuntos, trabalhando os números naturais. Olha que legal. Então é assim que a gente começa nos naturais. E os naturais, como o próprio nome diz, né, são aqueles que naturalmente a gente encontra na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Você olha, por exemplo, num pé de manga, ou você olha na cesta de fruta na sua casa, ou você vai lá no cesto de pão, e você fala assim, nossa, só tem 3 pães, olha, tem 5 mangas, olha, tem 4 cocos. Eu tenho 17 anos, né? Isso. Aí naturalmente já aparecem. Verdade. Naturais. Eu tenho 2 irmãos. Números naturais, olha aí, é esse mesmo. Essa cara aí não é de terror, não, é uma cara de constatação de que já saquei. Os números naturais são muito simples, muito fáceis. A gente tirou uma aula para eles, por quê? Porque a gente vai começar assim, né? Bem calminho, bem devagar, para vocês não terem dúvida lá na frente. Mas claro, né? Sempre trabalhando um pouco das operações, que é algo que a galera às vezes peca um pouco ainda, né? Fica com dúvida em regra de sinais, é menos com menos é mais com menos é menos, isso a gente vai ver na aula dos números inteiros. Então vamos aí no passo a passo para vocês ficarem super espertos e sabidos aí dos conjuntos numéricos, tá bom? Na telinha então os naturais, olha lá. Vieram da necessidade de contar. Lembram que nas aulas em que nós falamos sobre a história dos números, nós fizemos 2 aulas combinadas, não é? Uma sobre a história dos números e a outra sobre sistemas de numeração, associando ali números que foram surgindo. Então, essa necessidade vem desde muito tempo atrás, desde muito tempo que a humanidade sente essa necessidade. E hoje, para nós, é tão natural, que flui assim desde criancinha. E esse aparelho aqui é um ábaco, né? Isso. O ábaco ele faz também, muitas escolas têm, aí eles conseguem fazer, principalmente com as crianças do ensino fundamental 1, né? Ali do 1º, 2º, 3º aninho, já fazer os cálculos, também trabalhar as unidades de dezena, né? Unidade, dezena, centena. É muito legal. O ábaco ele traz bem uma situação bem concreta para aprendermos a fazer essa iniciação aí da numérica na vida da criança e também aprender a contagem, certo? Certinho. O conjunto dos números naturais são quem mesmo? Bom, é o conjunto formado pelos números 0, 1, 2, 3, 4, 5,
até o infinito, aqueles números que surgem naturalmente, certo? Então esse conjunto ele vai para o infinito. Nós vamos dizer depois, quando nós entrarmos nos números inteiros, que os números naturais eles têm uma tendência de irem para o infinito positivo e inteiro, tá? Porque nos naturais não vai ter número negativo e nem vai ter número fracionado, número decimal, não tem. Dizemos que ele é um conjunto infinitamente positivo, né? E não, porque não temos números negativos, decimais, nem fracionários. E não temos números antes do zero, né? Nos naturais ele começa do zero, 1, 2 ao infinito e além, né? Então vamos para frente aí com esses nossos 3 pontinhos, nos indicam a parte infinita do conjunto, a gente já falou para vocês. E o mais legal é que cada conjunto tem uma representação. Nos naturais, olha aí que bonitinho, esse conjunto é representado por esse símbolo. Então a galera que gosta de anotar, né? A galera aí que já tá fazendo o que a gente fez, aí, o que a gente indicou, né? A gente disse, galera, começa a anotar. A cada aula você coloca ali no cabeçalho do seu caderno, né? Um subtítulo, né? Estamos na unidade 1. Qual é o título da aula de hoje? Conjunto dos números naturais. Qual é o símbolo? Esse aqui. Esse Nzinho aqui não é um N normal, comum do nosso alfabeto, né? Ele tem essas 2 barrinhas aqui na diagonal aqui, Isso. tá? Em alguns livros ou em alguns lugares, vocês vão encontrar também esse N com essa barrinha do lado, tipo como se fosse um IN, né? Então não é, tá? Essa barrinha cortando assim, dizendo que não é o número, a letra N, e sim é a representação do conjunto dos números naturais. Certo? E pra frente, vamos lá então, falando dos naturais, olha lá. Então temos o símbolo agora e a sua sequência numérica. Então, o símbolo é o N com essas barrinhas, né? O professor Maurício disse que às vezes a gente encontra assim nos livros, ó. Isso. Né? Até a gente mesmo às vezes tem o hábito de fazer, né? E aí, a gente também diz que, né, já falamos aqui que esse conjunto é positivo para a direita, tá certo? Então, o conjunto dos números naturais é representado dessa forma. E aí, a gente tem ele na reta numérica, né, na reta numerada. Olha lá como que fica. Começa no 0 e vai para a direita, ou seja, no sentido positivo, beleza? Da nossa numeração. Isso. Aqui colocamos, né, o mais 1, o mais 2, o mais 3, para representar que eles são positivos, né? Para a educação matemática, um número sem sinal já é positivo, né? Já é um número considerado positivo. Para ser negativo, tem que ter um sinal de menos, né? Então a gente já... Mas aqui ele mostra bem a reta numerada. Esse mais 1 é interessante por quê? Porque dá a ideia de sucessão, né? O que é o sucessor? É o número mais uma unidade. Então, mais uma unidade. Então, em alguns problemas propostos depois na parte de, quando nós entrarmos em expressões algébricas, vai dizer assim, ó, a soma de 3 números consecutivos, ou seja, é o número mais 1, o número mais 2 e o número mais 3, porque estão consecutivos na reta numerada. Isso mesmo. Então, como sempre, né, a gente vai sempre somando um, somando um, somando um, e temos os positivos, né, os naturais, tá? Beleza. Mesmo nos conjuntos naturais, que são os mais simples, a gente tem algumas regrinhas, né, que a gente pode ter como modelo para seguir. Então, a gente vai ter algumas regrinhas e a gente trouxe aqui para vocês, né, bem detalhado, e aí a gente vai lendo, vai falando e vai comentando e vai demonstrando aí para vocês também. Ah, mas o número é tão simples, tão natural, por que tem regra, né? Porque tem regra. Tem também as suas características próprias desse conjunto, tá? Vamos aprender? Olha lá, então. Quando a gente fala de características na telinha, olha lá. Então, a gente vai ver alguns detalhes aí sobre o conjunto dos naturais. Bora ver. O conjunto dos números naturais representa-se por uma letra. Olha lá, viu o que eu falei? Olha lá, IN, que é 1, 2, 3, 4, 5... Esse é o conjunto dos números naturais. Então já anota aí. Aqui está sem o zero, né, professor Maurício? Isso, está sem o zero. Mas por que, professor, que está sem o zero? Porque alguns autores, né, não consideram o zero. Lembram que nós falamos para vocês sobre a questão dos números romanos? Como zero representa o vazio, então eles não colocam. Mas nós vamos usar o zero, tá bom? Nós vamos usar o zero lá. Até porque nós temos a questão do asterisco, né? Quando vocês verem aí um natural com um asterisco, assim, ó, que a gente... Nossa, tá feio esse... Quando vocês verem um número natural
né, com um asterisco aqui, ó, o que a gente fala? Que exclui do zero. Então, se não tem um asterisco, se é um conjunto natural normal, consta que o zero também faz parte aqui, tá? Beleza. Esse aqui é porque a gente pega de algumas informações de livros, de sites, né? Mas a gente também tem o nosso esquema, a nossa maneira de explicar para vocês. Beleza. Outro item. Os elementos dos números naturais. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até o infinito. Tem infinidade de elementos, né? Então, assim, por exemplo, a gente pode ler dessa forma. Ó. O 1 pertence aos naturais. Isso, é uma leitura matemática, né? É. O 1 pertence aos naturais. O 0,2 pertence? Não pertence. Por quê? Porque ele é um número é decimal. Quebradinho, né? É um número fracionário. 0,2 não é um número inteiro, não é natural, então ele não pertence. E aqui ele coloca essa questão, ó, por conta que é o que a gente está explicando para vocês. Alguns livros não consideram o zero pertencente aos naturais e nós consideramos, tá? Para não pertencer só se a gente tiver o asterisco, tá? Então a gente gosta de colocar esse aqui para mostrar para vocês como que é a abordagem de alguns sites, de alguns livros, tá bom? No finalzinho, o símbolo pertence, ou seja, aquela operação de pertinência que nós aprendemos lá na aula de regras de conjuntos, deve ser feito somente entre elemento e conjunto. Por exemplo, se eu faço assim, o subconjunto dos números pares pertence aos números naturais? Não, porque subconjunto não pertence. Subconjunto está contido nos números naturais. Então, a pertinência, pertence ou não pertence, só acontece entre elemento e conjunto. Beleza. Vamos mais pra frente então, olha aqui que legal, olha que bonitinho. Agora sim, agora tá do jeito que a gente explica, né? Os números naturais não nulos, aí não nulos tem o asterisco e tem a exclusão do zero aqui, ó. Exclui o zero, entendeu? Ó, aqui é a nossa explicação para vocês. Os números naturais incluem o zero dentro da sua normalidade e aí vem as particularidades. Por exemplo, naturais não nulos, aí zero dá fora. E tem o asterisco. Isso, certo? Beleza. Naturais pares. 0, 2, 4, 6, 8, 10. Vocês sabem quando que o número é par, não sabem? Todo mundo sabe. Para ser par tem que ser terminado em 0, 2, 4, 6 ou 8. E os pares aqui tem naturais com pezinho. Também não é muito comum de encontrar, tá? Vai do livro, vai do site. Aqui também, ó, os naturais ímpares com esse izinho. Também não é muito normal de encontrar, mas é possível. Então temos os naturais pares, temos os naturais ímpares, que são 1, 3, 5, 7 e tudo mais, né? E esses conjuntos escritos abaixo são os nossos subconjuntos dos números naturais. Então, toda vez que falarmos de números pares ou números ímpares, estamos tratando do subconjunto dos números naturais. Isso. E o professor Maurício fez uma pergunta, será que ele sabe os números pares, né? Olha aqui como é que a gente pode começar, né? Falando de um par de sapatos, né? Quando a gente fala assim, eu quero um par de sapato. Um par é porque são dois, né? Então, os números pares, eles têm essas terminações. Ou termina em 0, ou termina em 2, em 4, 6 e 8. Mas o 10 também é par. O 10 é par, mas tem a terminação 0. Então já volta-se para o primeiro, para o começo aqui. O 12 é par. 12 é par, porque tem a terminação 2. 14, a 4. E assim vai. 22, 32, 44. Todos que tiverem as terminações 0, 2, 4, 6 e 8 são números pares, tá? E aqui ainda tem uma dica, né? Divisível por 2 com divisão exata. Todo número que você dividir por 2 e sobrou 0, de resto, não sobrou nada de resto, ele é par. Então, todo número par é divisível por 2, tá? Legal, né? A gente vê esses detalhezinhos, porque às vezes parece simples, mas só que faz muita diferença. Às vezes, no Enem já caiu casos de divisibilidade, né? Divisibilidade. Isso, já de perguntar sobre os números de divisível por 2, por quais os critérios de divisibilidade. Então, é bom a gente ir relembrando esses tópicos também, tá? Vamos lá na telinha ver mais um pouquinho? Olha lá. E dos ímpares, como é que funciona? Bom, dividindo por 2, deixa resto 1. Ou seja, ele vai ter uma unidade a mais do que o número par. Então, a terminação dele vai ser 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Sempre tem uma unidade a mais do que o par. O par era 0, então uma unidade a mais dá 1. O par era 2, então mais um 3.
e assim legal. É sempre assim, então, mais um. Isso. E aí vai dar o ímpar. Vai dar o ímpar. 0 mais 1. Aí, 2 mais 1, 3, 4 mais 1, 5, 6 mais 1, 7 mais 1. Olha que legal, verdade, né? Aí, então, quer dizer que se dividir por 2, vai sobrar 1, né? Porque somei 1. Legal. Então, aqui a gente tem a sequência dos números pares e ímpares. Vamos ver a diferença? Temos uma brincadeirinha aqui, uma charge agora. Veja a diferença, já é aqui, tá? Veja a diferença. Aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre um outro conjunto numérico que muita gente se confunde e esquece o seu conceito. Olha lá, e aí? Ainda tem os primos, né? Bora ver. Nos primos, nós temos uma particularidade. Muitos alunos dizem que número primo são todos ímpares. E não é verdade. Olha só. Sim, então, não. Nós temos os números pares e os números ímpares. Beleza. E tem os primos. Ele abrange todos. Primo de quem? É primo, é primo e é do primo dele. Tu não conhece? Aqui, dia primo. Pois é, primo do primo. Né? Se é primo é porque tem o primo, Lúcio. Então, a dica que o professor Maurício começou dando aí bem válida, né? As pessoas pensam que todo número primo é ímpar. E não é verdade. Não é, porque tem um que não é. Tem um que não é. E nós até falamos na aula de conjunto, num dos exercícios, ou foi no exemplo, que dizia assim, ó, diga se é unitário, vazio, se é finito ou infinito. Aí tinha lá um número par e primo. Né? E era unitário porque o 2 é par e é primo. Mas também é único. Depois dele todo mundo é ímpar. Tá. Então, às vezes, eles acham que todos são ímpares, mas estão quase certos, né? Quase certos. Quase todos os números primos são ímpares, mas temos um que não, que é o 2, que é par, tá? E agora a gente vai ver aqui, ó, a nossa pirâmide dos números primos, olha lá, na telinha. Vamos ver lá no slide? Conjunto dos números dos primos são aqueles que? Bom, são números naturais maiores que 1, que possuem somente 2 divisores, 1 e ele mesmo. Professor, e o número 1? O número 1 não entra justamente por quê? Porque para ser primo, o número precisa ter 2 divisores. E o 1 só tem um divisor, que é ele mesmo, que é o próprio 1. E aí fica redundante, né? Fica redundante, é divisível por 1 e por ele mesmo. Mais 1 e ele mesmo é ele mesmo. Ele mesmo. E aí não dá muito certo, né? Então, a gente, com exceção do 1, né? Então, são números maiores que 1 e que divididos por 1 e ele mesmo são os únicos divisores que ele possui. Então, aqui a gente tem uma escadinha aqui, né? Uma pirâmide dos números primos para vocês observarem, ó. Então, o 2 fica no topo da pirâmide, é o único número par primo. Tá? Depois vamos lá, temos o 3, o 5, o 7, 11, 13, 17, 19 e assim vamos ali, né, ao infinito e além. Sempre existirão números primos nessa sequência numérica aí. Tá bom? Os números primos são interessantes porque muitos matemáticos, muitos mesmos, tentaram criar uma regra, uma fórmula que gerasse o número primo. Mas sempre vai ter um número que vai contradizer aquela regra. Como assim regra, professor? É porque nós estamos na parte algébrica, aritmética ainda. Sim. Mas nós vamos entrar em alguns assuntos de expressões algébricas. E eu vou falar assim, pensa no número x, multiplica por 2, 2x. Bom, 2x já é um número par, porque eu estou multiplicando por 2, o número vai ser divisível por 2, então ele já é par exclusivamente. Agora, se eu colocar 2x mais 1, ele é ímpar. Mas para os números primos não tem nenhuma regra. Tem até uma formulazinha lá de um matemático aí que chega-se num certo número, mas depois dali começa a falhar. Então não dá para criar um algoritmo para escrever números primos. Isso mesmo. Então a gente já falou a representação dos números naturais, né? Algumas especificidades. A gente viu os números pares, números ímpares, números primos, que todos eles estão dentro dos naturais. Isso. E agora a gente vai fazer as operações. É claro, né? E aí fala, mas operação com número natural? Muito fácil, né? É só somar. Ah, tá, mas tem subtração, e aí tem aquele que empresta 1, né? Então tem todos esses detalhes, né? A gente vai rever com vocês. São coisas simples, mas que
não vamos ter dúvida para avançar o assunto, tá? Então, daí para frente, a gente falar de números naturais, a galera tira de letra. Certinho? Certinho. Combinado? Bora. Combinado não sai caro? Então, vamos lá agora com as operações dos naturais. Olha lá. Adição. Adição é aquela operação de juntar, de agrupar no mesmo lugar, não é aqueles que a gente usa o símbolozinho de mais. Multiplicação. A multiplicação é, na verdade, uma adição de parcelas iguais, não é? Então, nós usamos a multiplicação como uma simplificação da adição. E aqui a gente pode ter, não importa a ordem, né? Para fazer a soma. Na multiplicação também não importa a ordem, né? 5 mais 4 é o mesmo que 4 mais 5, certo? Dá 9. Na multiplicação também, 2 vezes 3 e 3 vezes 2, não Dá importa 6. a ordem. Agora aqui, ó, temos um xizinho aqui e um xizinho aqui. Por quê? Porque na subtração nós temos uma regra clara e vocês precisam saber da regra. A gente vai chegar ali na particularidade da subtração, mas a gente já sabe que tem diferença, né? Porque 8 menos 3 dá 5. Dá 5. Agora, 3 menos 8 dá menos 5. E isso não está nos números naturais. Ou seja, na subtração a ordem vai fazer diferença, certo? Beleza. Na divisão também temos alguns detalhes, né? Algumas situações que não são cabíveis. Por exemplo, 7 dividido por 5 dá um número quebrado, né? Não vai dar inteiro. Não vai dar inteiro. Então, nem todas as subtrações e nem todas as divisões nos geram um número inteiro, mesmo tendo como fatores da operação números naturais. O 3 é natural, o 8 é natural, mas a hora que eu faço 3 menos 8, o resultado não é natural, tá? Como assim, professores? Calma, calma, vamos ver um por um agora. Vamos lá. Adição de números naturais. Bom, na adição, nós temos que lembrar o seguinte, tá? Os nossos elementos, os nossos termos vão ter nomes. Então, os dois números que vão ser somados, que vão estar ali separados pelo sinalzinho de mais, são chamados de parcelas. Então, tem a parcela 1 e a parcela 2. O resultado é a soma ou total. A gente está acostumado com isso, então vamos para frente. Vamos lá, vamos somar então, né? Bora. Adição de números naturais. Todo número natural somado com outro natural resulta também em um número natural. Foi o que a gente falou, né, ali, né? Na soma não temos problema com mudança de ordem nas parcelas, tá certo? Beleza. E aqui, vamos lá. 42 mais 34, como que a gente faz? A arma, não é? Unidade, isso. Unidade, dezena, Aí é muito importante a nossa organização, né? Olha lá, o que é a nossa organização? Como o professor disse, unidade, unidade, dezena, dezena, né? Então vamos lá, 6 e 7. Certo? Certo. 76, muito bem. 18 mais 27, aí a galera às vezes fica mais perdidinho quando temos uns números maiores, né? Que vai ter uma união de unidades que vai gerar uma dezena. Que é 8 mais 7? Dá 15. Dá 15. Então nós temos o quê? Uma dezena inteira e 5 unidades, né? Então fica 5 unidades aqui e sobe uma dezena, né? Então temos aí 45. Professor, mas eu aprendi que fica assim que vai 1. Beleza, é importante saber que fica assim que vai 1. E saber que esse 1 que vai... Esse 1 que vai é dezena. É uma dezena, né? Por isso que pula pro lado, né? Porque é dezena. 999 mais 1. Aqui a gente não precisaria nem fazer, né? A gente já sabe que vai gerar o resultado 1000, né? Mas também sabemos que sempre vai uma dezena, até chegar... Não vai uma dezena, depois uma centena, depois um no milhar. Tá certo? Beleza. 678 mais 376, vamos fazer? Bora. 678 mais 376. Da mesma forma, 8 com 6? 14. Então quer dizer que temos uma dezena que foi e sobrou 4. 7 com 7? 14. Mais 1? 15. 15, né? Então temos uma que foi. Ficou 5 dezenas 5 foi uma centena. Isso, foi uma centena. 6 com 3? 9. Com 1? 10. Então 1054. Beleza, professores? Isso tudo eu já sabia, tá ótimo. Se já sabe, melhor ainda, a gente só tá reforçando o aprendizado. Vamos para frente? Vamos falar agora de subtração, né? Que a galera às vezes peca um pouquinho aí na questão do empresta um, pede um emprestado, aquela história toda. Dentro dos números naturais, só podemos efetuar a subtração se o primeiro número for maior que o segundo. Dentro dos números naturais, tá? Mas se for nos inteiros, nos reais, tudo aí dá certo. Lembrando que o primeiro número é chamado diminuendo e o segundo número é chamado de subtraindo. O resultado é o resto ou a diferença.
Então, olha lá, minuendo, subtraindo, e o que restou, o que restou é o resto mesmo. Lembra disso? Resto ou diferença. Vamos fazer umas continhas aí? Bora. Vamos lá, vamos dar mais uma olhadinha, né? Ah, professora, eu não me lembrava desses detalhezinhos aí. Minuendo, subtraindo. Aham. 30. Tudo bem. Pronto. Legal, né? Então, quando a gente vai recordando aí os detalhes, é legal porque a gente vai fazendo algumas observações sobre cada operação, tá? Perfeito. Vamos lá, então, na subtração de números naturais. Vamos fazer algumas? Bora. 32. Eu sou muito, assim, já vi que não dá para fazer, olha lá. A terceira não dá para fazer. Não dá para fazer, né? Dentro dos números... naturais. Espera aí. Ou dentro dos números naturais, tá, gente? Então, essa aqui já... Falhou. Porque o que ele disse? Que o primeiro tem que ser maior que o segundo. Esse caso aqui é menor, então a gente não vai realizar essa operação, tá? Vamos fazer as demais aqui? Vamos lá? 32 menos 10. Beleza, 2 tira 0. 2. Né? Não tirou nada, então continua 2. 3 tira 1. Fica 2 também. 2, 22. 15 menos 13, aí a gente não precisa nem fazer, né? O dedo vai assim, tira 3, 2. Sobrou 2, né? Vamos botar o zerinho aqui para mostrar que é só a unidade. 120 menos 76, olha lá, agora é a questão do pegar um emprestado. Esse um emprestado é o que, professor Maurício? Eu estou trazendo uma dezena né? para a unidade. Por isso que fica 10, 11, 12, 13. Então aqui fica aqui uma dezena só, emprestou uma dezena para cá, ficou 10, né? 10 tira 6? Fica 4. 4. Agora, uma dezena. Eu consigo tirar 7? Não. Não, né? Então ainda tem que pegar emprestado daqui. Aí sim, né? Ficamos com 11 dezenas. 11 dezenas, tira 7 dezenas. 4 dezenas. 4 dezenas. Então, ficamos aí com o resultado 44. Olha que legal, né? Então é bom a gente reforçar com vocês essa questão do que a gente está pegando emprestado. Não é pede uma dezena, tá? A gente tem que ter isso bem claro na mente. Tranquilo até aí? Vimos adição, subtração e agora vamos para a multiplicação de números naturais, bem bacana também, olha lá. Beleza. Até os 5º ano nós trabalhamos na multiplicação com as seguintes nomenclaturas: multiplicando, multiplicador e produto. Quando nós chegamos no 6º ano, nós começamos a estudar algumas regrinhas e uma dessas regras diz que a ordem dos termos não altera o nosso resultado. Então, por isso, nós passamos a chamar esses termos de fatores. Então, nós temos o fator 1, o fator 2 e o produto. Lembrando que fatores é o mesmo que multiplicando e multiplicador, tá certo? Sim, mas assim como lá na adição é a primeira parcela, a segunda parcela, aqui também são os fatores, né? O resultado da multiplicação dos fatores é o produto, tá certo? Beleza. Legal, né? E também na multiplicação tem que ter uma organização matemática, tá? Facilita bastante. Principalmente se temos dois algarismos no primeiro fator e no segundo, né? Então tem toda uma organização aqui para fazer a multiplicação. Vamos praticar? Bora! Então, todo número natural multiplicado por outro natural é igual a um número natural. Aqui na subtração, então, dentro dos números naturais, aí só se o primeiro for maior, aí o resultado é um número natural, senão não, tá? Vamos lá, tem uns aqui que já são da própria tabuada, né? 9 vezes 8. 72. Pronto, tá dentro da tabuada. Ah, professores, tabuada é um karma na minha vida. Até hoje não aprendi tabuada, não decoro tabuada. E aí, como é que fica? Vai aprender agora. Nome de Tem que lembrar, né? Aí a gente pode fazer aqui várias coisas, ó. 12 vezes 7. Se eu fizer 10 vezes 7? 70. 70. Aí sobrou 2, né? 2 vezes 7? 14. 14. 70 mais 14? 84. Olha aí que bacana, sem nem a gente armar a continha, né? A gente pode fazer desse jeito? Pode fazer desse jeito. Podemos também armar a nossa operação. Tem problema? Não, a gente faz ou pelo raciocínio lógico, né? A gente vai fazendo de diversas formas. Vamos lá. Se fosse fazer 10 vezes 25... 250. 250. E 2 vezes 25? 50. Então, 250 mais 50? 300. Mas vamos fazer a continha para eles verem como funciona? 2 vezes 5? 10. Ó, vamos lá, né? Sempre com organização matemática. Aqui, ó. 2 vezes 5? 10. Vai 1. Dezena. Isso, vai uma dezena. 2 vezes 2? 4. 4 dezenas mais uma? 5. 5. Deixamos uma casinha em branquinho aqui. Como é que ficamos?
Agora vamos para o segundo momento. Lembra direitinho como é que fazemos? Uma vez 5? 5. 5. Uma vez 2? 2. 2. Olha lá. Somando, 0. né? 5, 10 vai uma centena e temos aí como resultado 300, que foi o que a gente já tinha feito também pela lógica, né? E esse pular uma casinha é justamente por quê? Porque nós estamos multiplicando pela dezena. Então, nós não podemos ficar na casa da unidade, porque o número já é uma dezena. 12 vezes 36, vamos fazer daquele jeitinho lá? Bora. Olha que legal. Se fosse 10 vezes 36? 360. Só acrescenta um zero, né? 360. Sobram 2 ainda, né? 2 vezes 36? 72. 72. E aí, somando 360 com 72? 432. 432. Quem se arrisca e quer armar a continha e resolver da forma tradicional, também dá certo, tá? Beleza. Que é uma soma, tá? Depois a gente soma os dois valores que foram de resultado. Legal, né? Então a gente viu as operações de adição, subtração, multiplicação. Vocês viram que nem todas as operações nos dão de resultado, independente dos termos serem números naturais, a subtração já não é sempre que nos dá um resultado natural, né? Para dar resultado natural, o primeiro valor tem que ser maior do que o segundo. Se a gente fizer 22 menos 10, 12. Agora, se for 10 menos 22, nos naturais não tem resposta, tá? E na divisão, né? Aquilo que deixa a galera de cabelo em pé. Vamos pular essa parte? Vamos pro brincando com os números, né? Porque divisão ninguém gosta. Divisão é difícil, né? Ninguém gosta de... Ninguém gosta de dividir as coisas. Não é verdade, né? A divisão é o calcanhar de Aquiles aí de muita gente, né? Às vezes chega lá no ensino médio e diz assim, professor, eu não sei dividir. Eu não aprendi. Vamos aprender agora. Vamos lá. Dentro dos números naturais é outro caso que o resultado nem sempre é natural, tá? Então vamos lá para a gente entender melhor. Na telinha. Vamos lá? No slide? Então, divisão de números naturais, como que fica? Dentro dos números naturais, só podemos efetuar a divisão se o primeiro número for maior que o segundo. Tá, já é um passo. Já é um né? passo. É um primeiro detalhe, maior. Né? E o segundo detalhe, essa divisão poderá ser exata ou não exata. Aí é que tá, né? Vamos lá. Na divisão temos 4 termos. O dividendo, número que será dividido, que tem que ser o maior. Nós temos o divisor, número que divide. Nós temos o quociente, que é o resultado da divisão. E nós temos o resto, é aquilo que sobra da divisão. E aí, se esse resto for zero, divisão exata. Se esse resto for maior que zero, olha, maior, não menor, maior que zero, divisão não exata. Vamos mostrar numa figurinha, numa imagem que fica mais legal? Olha lá, então. Temos aí, né, a nossa divisão aqui, ó, 12 dividido por 4. Quem é o dividendo? Aquele quem está dividindo, né? E aí, quem é o divisor? O que divide. Por quantas vezes? Por quantas pessoas? Eu tenho 12 balas para dividir para 4 pessoas. O divisor é a quantidade de pessoas. Cada pessoa vai ganhar 3 balinhas. Isso é o nosso quociente. Sobrou o resto zero, não sobrou balinha nenhuma, toda uma divisão exata, né? Ou seja, tivemos a divisão e não sobrou nada. Esse zero é o nosso resto, então a divisão exata. Como o professor Maurício disse, se esse resto for diferente de zero, né, maior que zero, a nossa divisão é não exata, certo? Beleza. Vamos mostrar aqui as regrinhas, olha lá. Divisão de números naturais. O resto tem que ser menor que o divisor. Sempre. Sempre, porque se for maior não é resto. Se sobrar aqui um 5, né? Aí quer dizer, é resto, né? Vamos supor, eu coloquei 2, deu 8, sobrou 4. Não é resto. 4 não é resto. Isso mesmo. Porque daria para dividir de novo, né? Então já aproveitamos e fizemos um passo maior aqui. Isso. Tá, então se o resto for zero, a gente já sabe que a divisão é dita como exata. Se não, não exata. Certo? Vamos fazer algumas? Bora. Praticar para antes da gente finalizar? 102 dividido por 8.
Vamos lá, então. Vamos fazer as divisõezinhas aqui, né? 102 dividido por 8. Vamos começar ali. A gente tem como dividir 1 por 8? Não. Então, a gente pega quem? maior, 10. 10, né? 10 por 8? 1. 1 vezes 8. 8. 8 e sobrou. De 2. resto, olha lá. Temos aqui... Não teria por que pedir emprestado, né? A dezena, porque já é a dezena ali, já é 10, né? Menos 8, sobrou 2. Baixamos agora a nossa unidade, né? E ficamos com 22. A hora do 8 não tem 22, não. Na tabuada não, né? 3 vezes 8? Dá 24, passou. Ah, passou. Então tem que ser 2? 2. 2 vezes 8? 16. 16. 16 para 22, faltam quantos? 6. 6. Então o resultado é 12 e ela é uma divisão não exata, né? Nós estamos classificando aqui em exata ou não exata. 72 por 9, está na tabuada, né, professor Maurício? Dá 8, né? 8 vezes 9, 72 é uma divisão exata. 55 por 10, para dividir por 10... Tava do 10 só tem 0, né? 0, 0, 0, né? 10, como é que ficamos, 20, então? 30. Peraí, 5 dá 50. E sobra 5. Isso mesmo, né? Então, a gente já sabe que vai dar 5 e resta 5? Isso. Então, nem precisamos fazer aqui a nossa continha. Já sabemos que ela é não exata. Agora, vamos lá, vamos fazer essa aqui na continha mesmo? É interessante. Vamos lá. Deixa eu pegar uma corzinha aqui, um azul escuro. Temos aqui 10.032, né? Isso. 10.032 dividido por 6. Beleza. Vamos começar aí com o 10. Beleza. 10 por 6? Vai dar 1, né? 1 apenas. Deixa eu botar mais para lá um pouquinho. Por que 1? Porque só uma vez cabe o 6 no 10, né? E então vai sobrar? 4. Baixamos um zerinho. 40 por 6? 6 dá 36, não é? 6 vezes 6? Isso. E 6 vezes 7? 42. Passa na tabuada, então é o 6. 6 vezes 6? 36. Sobrou? 4. 36 para 40, sobrou 4. Certo? Certo. Baixamos o nosso 3. 43, agora dá o 7, né? 6 vezes 7? 42. Para 43? 1. E baixamos o 2, que vai dar 12, que é 2, né? 2 vezes 6, 12, resto 0. Então, deu um resultado aí de 1.672. Resultado de resto 0, então uma divisão exata. Interessante ressaltar para vocês o seguinte, começou a divisão, só pode baixar um número de cada vez. Eu não posso baixar todos os números, só pode baixar um número de cada vez. Isso mesmo, né? E aí é bom, se você tem dificuldade em dividir, né? É bom você fazer alguns aí. Pega muitas. Né? Pega muitas aí, 10. Vai dando uma praticada, vai vendo o que é a sua, onde é a sua falha, né? Se é na hora de elencar aí qual o número que vai dividir, se é na hora de baixar a unidade, qual é o problema que acontece, né? Professor, mas eu tenho dificuldade quando vai dar número com vírgula. Esse aí na aula dos racionais, aí a gente vai explicar para vocês também. Por enquanto, a gente está dentro dos números naturais. E falando de números naturais, a gente trouxe eles aqui em libras, professor Maurício, porque aqui matemática também mistura com as outras áreas de conhecimento, com as outras linguagens, e a gente vai mostrar para vocês aí. Olha lá na telinha. Olha aí como é bom aprender, né? Temos aqui... Tem que chamar o professor Vitor aqui na nossa aula, né? Para explicar melhor, né? Cardinal ou se é ordinal? Ordinal. Depois a gente pergunta para ele falar de novo, né? Olha aqui, como sempre é bom aprender, né? Algo que vai contribuir aí com o nosso crescimento, com a nossa comunicação, com os nossos amigos, né? Com a comunidade. Então temos aí a representação numérica em libras. Certinho? Olha lá que legal. A gente também tem que aprender, né? Porque eu mesmo estou aprendendo ainda. Certo? Bora no Brincando com os Números, então? E o Brincando com os Números da aula de hoje? Vamos lá? A pergunta é, olha lá, tá lançado o desafio. O Só Matemática pede para você responder essa. Uma mãe tem R$30 para dividir entre duas filhas. A mãe quer dividir R$30 entre duas filhas. A pergunta é, qual é o horário? Fica melhor o nosso jeito, né? Que horas são? Que horas são? Hora do lanche. Que horas são? Hora do lanche. 11h50. 13h45. 19h03. Ou é 9h30?
9h30. É 30, né? Para dividir, ter 2 filhas. Qual é o horário? Tá com vocês! É hora de responder ao nosso Brincando com os Números, que, claro, a gente traz a solução após os comerciais. Depois das atividades, né? A gente vai trazer a revisão, lança as atividades de sala e depois, quando voltarmos, a gente dá a resposta do nosso Brincando com os Números. Por enquanto, ficamos por aqui, mas até já!